Olá, alunos! Olá, alunas! Eu sou o professor Caio, professor de Filosofia e Sociologia da Escola Vicente de Paulo. Nessa videoaula de hoje, nós iremos dar continuidade à filosofia antiga, iniciando um conteúdo que é uma nova escola filosófica, a Escola Eleata, certo? A Escola Eleata recebe esse nome porque ela estava localizada na cidade de Eleia. Então, cidade de Eleia, por isso recebe o nome de Escola Eleata. Qual era o objetivo desses filósofos eleatas? Era mostrar que o universo é compreendido pela imutabilidade das essências. Como assim? Eu compreendo o universo, eu compreendo as coisas que estão no meu meio pela identidade própria que elas têm, pela imutabilidade das coisas. Por exemplo, eu tenho essa forma corporal, eu tenho a minha essência, eu tenho a minha identidade. Você compreende quem eu sou pela identidade que eu tenho, pela forma imutável da minha essência que eu tenho. Então, nesse sentido, preste bem atenção, você conhece quem eu sou, não pelo meu corpo, pela minha estrutura corporal, mas pela essência, pela identidade que eu tenho, certo? Imagine que eu chego na sala de aula, ou venho aqui nessa videoaula, trazer um conteúdo e eu finjo ser quem eu não sou. Eu sou falso, por exemplo, certo? Então, você não vai me identificar. Você vai olhar para o meu corpo e dizer, olha, esse corpo é o do Caio, mas ele não está sendo ele mesmo. Então, os eleatas estão tentando compreender a essência que não muda no universo. Então, o professor Caio tem uma identidade, tem um jeito de ser. Então, é isso quem faz com que eu reconheça ele. E essa identidade ela é imutável. Essa essência ela permanece, tá? Então, o objetivo deles era compreender isso, como que o universo ele é determinado pelas suas essências. Por exemplo, o mar, ele tem uma essência, certo? As estrelas, o sol tem uma essência. Então, essa é a essência que dá a compreensão do universo, e essa essência não muda. Então, perceba que os eleatas, eles não querem compreender como que surgiu o universo, né? Como os jônicos acreditavam. Os eleatas também são diferentes dos pitagóricos. Os pitagóricos, eles estavam buscando ali, certo? Compreender o que é que tem no universo que dá sentido a esse universo, que organiza, certo? Que dá um entendimento para as coisas no mundo, que seriam os números dentro da filosofia pitagórica. Os eleatas não, os eleatas eles estão preocupados em compreender a essência das coisas, e essa essência não muda, certo? Por exemplo, esses dois pincéis, certo? Um é preto, o outro é azul. Então, essa aparência azul e essa aparência preta não é o que determina o pincel. O que determina ser pincel é a essência, é o conceito, é o entendimento de pincel que você tem no seu cérebro. Então, a essência imutável do pincel não é a cor dele, e sim a forma que ele tem. Você pode trazer várias cores, vai ser sempre o pincel, porque o pincel tem uma essência que é imutável, certo? Então, o livro de filosofia, o livro de sociologia, são dois livros diferentes. Um é de sociologia e um é de filosofia. Você compreende que ambos são livros porque existe uma essência do que representa ser um livro. Então, essa essência, ela é imutável, certo? Uma cadeira de plástico, uma cadeira de madeira, todas são cadeiras. O que determina ela ser cadeira é o plástico, é a madeira? Não. Todas são cadeiras porque elas têm uma essência de ser cadeira, certo? Então, eles entendem que o universo tem essa imutabilidade, nada muda, ok? Os principais filósofos representantes da escola eleata, Parmênides e Zenão, certo? Parmênides e Zenão. Eles acreditavam que a matéria, ela engana, a matéria não me dá a essência das coisas, tá? Então, eu tenho um pincel azul, uma matéria, um corpo azul, eu tenho um pincel preto, um corpo preto. É o pincel preto, é o pincel azul que me dá a certeza que eles são pincéis? Não, não é o fato de ele ser preto, não é o fato de ele ser azul, é a forma, é a essência do objeto que me faz compreender que é um pincel, certo? Então, a matéria não me dá a verdade, a essência me dá a verdade. Então,
há uma identidade entre os dois, certo? Isso aqui tem a identidade de pincel, isso aqui tem a identidade de pincel. Não importa se é azul, não importa se é preto, o que importa é que há uma identidade, os dois são pincéis. Então, a essência dos dois é ser pincel pela identidade que eles têm. Não é o fato de ser azul, não é o fato de ser preto que me dá a certeza de que é pincel, ok? Dando continuidade, a filosofia dos Eleatos, do Parmênides e do Zenão é uma crítica ao Heráclito. Lembrando que o Heráclito é aquele filósofo lá da escola jônica que acredita que tudo muda a todo instante pelo devir, certo? Então eles vão dizer, ó, nada muda, tudo permanece como deve ser, certo? Mais uma vez, o mesmo exemplo, ó, isso é um pincel preto, isso é um pincel azul, certo? Mas os dois são pincéis, nada muda, tudo permanece como deve ser. Sendo preto e sendo azul, permanece sendo pincel. Então, permanece como deve ser. Deve ser como? Deve ser o pincel. Ok? Então, vamos lá. O arqué deles, cada um tem um fundamento, vocês sabem disso. Arqué é uma palavra grega que significa fundamento. Esses filósofos antigos, iniciais, eles têm esse arqué, eles têm esse fundamento. O arqué deles é a imutabilidade, aquilo que não muda. Para eles, nada muda, certo? O que importa é eu saber a essência da coisa. O corpo vai ser apenas algo passageiro, tá? Ele vai falar também sobre o ser. O ser em Parmênides é algo muito dito, muito falado, e é muito importante que você saiba o que é o ser. Tudo isso que nós chamamos de coisa, caderno, lápis, caneta, mesa, enfim, tudo isso que nós chamamos por um nome, eles vão chamar de ser, certo? O ser cadeira, o ser mesa. Então eles não citam o nome do objeto ou da coisa em si, eles se referem como sendo ser. O ser é a existência em sua essência, certo? Então esse corpo, Caio, não é distinguido, não é notado pelo corpo Caio, e sim pelo ser Caio, pela essência que eu tenho, tá? Então esse corpo aqui, ele não diz quem é o professor Caio. Eu posso chegar aqui e dar uma aula através desse corpo e você não vai reconhecer se sou eu mesmo. Agora, se eu chego aqui com uma personalidade diferente, com um jeito de ser diferente, vocês vão perceber na hora, olha, o Caio está diferente, então, a personalidade dele poderia ter mudado. O que faz reconhecer o ser não é o corpo, e sim a essência que tem. O jeito que eu tenho, vocês já sabem qual é, e é dessa forma, sabendo o jeito que eu sou, vocês me conhecem, vocês conhecem a minha identidade, vocês conhecem a minha essência. Eu posso muito bem vir para uma aula, seja presencial, seja virtual, com o meu corpo e estando diferente, certo? Então o corpo, ele não mostra a verdade. O que mostra a verdade é a essência, é a identidade que os seres têm, ok? Esse ser, essa essência, é indestrutível, tá? Esse ser é eterno e imutável. Nada modifica esse ser, essa essência, nada modifica, certo? Essa forma de visualizar as coisas. Então, o ser é eterno e imutável. Se eu vier de forma diferente, vocês percebem que eu mudei. Mas essa mudança de personalidade, ela irá voltar para a sua essência. Então, o máximo que pode haver nessa mudança são pequenos recortes, mas a essência dela sempre voltará ao normal. Sempre essa essência vai me dar a verdade. Verdade essa que em grego se chama aletheia. Ok? Então, a intenção da essência do ser é chegar à verdade. Então, você tem uma verdade, eu tenho uma verdade, os objetos têm uma verdade, que é a essência, é a identidade. Ok? Um abraço para vocês e para alguns estudos.